podcast Arte Debater entrevista o violonista e arranjador Luiz Cláudio Ramos. O violonista e arranjador Luiz Cláudio Ramos é o diretor musical do show de Chico Buarque Que Tal um Samba? Luiz Cláudio trabalha com Chico Buarque desde os anos 70 e desde 1993 no show Para Todos, Luiz Cláudio Ramos é o diretor musical de Chico Buarque. Nesta turnê Que Tal um Samba, com apresentações nesses dias 3, 4 e 5 de novembro, às 21 horas, no Auditório Araújo Viana, Luiz Cláudio Ramos estará presente. Luiz Cláudio é filho de uma gaúcha de Pelotas, já falecida, Flora Ramos, e nesta entrevista ele fala sobre, enfim, a parceria com Chico Buarque, sobre o legado da sua mãe e muitas outras coisas. Confira agora a entrevista com Luiz Cláudio Ramos no podcast Arte Debater. Oi, tudo bem, querido? Como está, Luiz Cláudio? Tudo bem. Tô te ligando, tava relembrando de uma entrevista antes do show de 2018 aqui, tava até vendo como nós falamos naquela época. Hoje eu vou ser mais sucinto, porque eu sei que tua agenda tá bastante cheia. Mas tudo bem. Mas eu queria de novo, né, te perguntar exatamente sobre cada vez que o Chico... Desta vez é diferente, não é um repertório todo novo, é um show escolhido, né, com grandes canções e novos arranjos, mas não é lançando um disco, tem um single, né? Mas eu queria te perguntar como foi, porque tem toda essa pandemia no meio e parece, eu me lembro que o Chico sempre era de 6 em 6, 7 em 7, dessa vez 4 anos depois, ele, pelo menos aqui em Porto Alegre, ele está de novo, começou lá em João Pessoa essa turnê, que tu contasse um pouquinho do que foi no pós-pandemia essa remontagem, essa montagem desse show Que Tal um Samba. Porque normalmente o Chico gravava um disco e em função do disco ele fazia o show. Dessa vez não houve disco, houve só uma música, né, que ele gravou, Que Tal um Samba, e ele montou o repertório com músicas que ele já tinha gravado, sucessos dele e outras lado B, né, dele E para mim foi até mais difícil, porque quando tinha disco, tinha 10 músicas, pelo menos, que tinham sido recém-arranjadas e estavam prontas. Então, 10 músicas eu praticamente não mexi em nada, só adaptava para o grupo. Dessa vez, não. Além das músicas para Mônica, que a Mônica, mesmo músicas que eu já tinha feito antes de arranjo, eu tive que refazer em outros tons, porque o tom de mulher é, em geral, diferente do tom do homem, né? E então teve esses arranjos para Mônica e vários arranjos de músicas que eu nunca tinha trabalhado com Chico. Então, para mim, foi um pouco mais trabalhoso esse show. Agora, é isso, um repertório muito grande, com muita qualidade. Aí o Chico faz o roteiro, ele gosta de fazer, é um exímio roteirista, e aí ele montou esse show. A Mônica começa, faz 6 músicas, aí tem, eu acho que 5 músicas que ela faz com o Chico, o Chico entra nessa 7ª música, faz 5 músicas com ela, depois tem uma série de músicas que ele apresenta sozinho,
e no final do show, nos bises, a Mônica volta. Luiz Cláudio, não te lembra assim, eu queria trabalhar com a nostalgia, porque eu acho que já devem ter feito essa pergunta, mas eu não posso deixar de fazer. Tu tens essa presença da voz feminina, tem muito claro lá dos meus caros amigos lá de 75, né? Que era a Bethânia. Então, essa escolha, eu acho que é um ciclo, assim, para ti que esteve presente como músico, depois como arranjador, como diretor musical agora, desde o Para Todos, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa presença feminina, que nem tu falou. Tá, tecnicamente eu sei que mudam os tons para os arranjos, mas a presença feminina de um quilate da Mônica, que muitas vezes estava meio no nicho, no mainstream, mas que com o Chico tem essa abertura para esse revival, eu acho, de alguma coisa de Bethânia em 75, não sei se isso foi falado no meio, se vocês falaram alguma vez, porque tem a ver com a tua parceria com o Chico também. Eu participei desse show da Chico e Bethânia, fazendo o que na época chamavam de arranjo de base. Eu já trabalhava as músicas com o Chico e passava as harmonias para o Maestro Gaia. E o Chico sempre gostou de inserir cantoras, de apresentar cantoras em vários discos. A Bebel Gilberto participou eu fiz arranjo também daquele disco de 87, se não me engano, que a Bebel Gilberto cantou com Chico A Mais Bonita. Uhum. Depois teve uma participação da irmã do Chico, da Cristina, no Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Agora está me fugindo. Não, mas isso a gente... Injuriado, né? Injuriado. Aí teve a participação também da Branca no Aostre e o Vento. O Chico, e depois, mais tarde, a própria Mônica Salmazo, no Imagina, um disco de, eu acho que 90 e alguma coisa, 96. Depois teve a participação da neta dele, da Clara. Agora no Caravanas, né? Foi no Caravanas. Teve também, eu fiz arranjo também para ele com a Zizi Posse, nessa mesma música que a Clara cantou, que foi dueto, né, se não me engano. Isso. Então o Chico sempre teve essa iniciativa de chamar cantoras para trabalhar com ele. E dessa vez a Mônica participando do show diretamente, o que foi até... Eu não esperava que ela fosse tão bem, que realmente é uma grande cantora, e a presença dela ela é muito alegre, está muito alegre no show, ela passa uma energia muito boa. Realmente eu não esperava tanto. Eu sabia que ela era uma grande cantora, mas realmente ela superou as expectativas de todo mundo. Está todo mundo muito contente com a presença da Mônica. Luiz Cláudio, eu preciso... eu sei que essa pergunta talvez te emocione ou talvez não, mas na presença da mulher, nesse que a gente fala muito do empoderamento, né? A presença da Mônica, eu queria também lembrar que, se eu não me engano, são 20 anos da morte da Dona Flora. Eu estou errado? Da tua mãe? 20 anos, exatamente. 20 anos. Queria que tu lembrasse dela, já que nós falamos primeiro na primeira pergunta dos arranjos, dos tons para as mulheres, depois a participação da Mônica e das outras tantas, né, Zizi,
Clara, Cristina e tantas outras, mas eu queria da participação da tua mãe nessa tua busca e nessa tua aprimoramento na música, até porque sabe que nós somos bairristas e a gente sabe que ela era daqui de Pelotas ali. Sim, sim. A minha mãe, eu realmente fico emocionado. Ela foi a grande responsável, né, pela musicalidade da família. Ela era muito musical, muito tocava violão, tocava piano, cantava. E eu lembro dela toda hora. Uhum. Já chorei muito. Sim. Não, eu queria ter conhecido ela. Eu agora também me emociono aqui contigo, porque uma pessoa que deixou esse legado contigo, Luiz Cláudio, realmente, eu gostaria de tê-la conhecido. Eu cheguei a pesquisar um pouco sobre ela depois que tu me falaste lá na primeira entrevista que fizemos, né? E eu acho que eu vou seguir por esse caminho do Rio Grande do Sul também, não só da tua mãe, mas dessas parcerias, o fato de estar aqui no estado, né, de vir tocar aqui na semana que vem. Se tu, enfim, lembra também de outras vezes ou de outras pessoas ou músicos dessa troca aqui com músicos gaúchos, com as pessoas que tu conhece aqui no Sul. Queria saber se tu tem alguma recordação, alguma coisa que tu podia falar pra gente. Bom, além da minha mãe, os meus tios e tias, né, porque a família dela, ela teve muitos irmãos e todos músicos, todos, porque naquela época ser músico profissional era muito difícil, mas todos eles tocavam. A minha mãe chegou a ser um pouco profissional, junto com uma outra tia, uma irmã dela, que fizeram temporadas, viajaram, fizeram shows fora de Pelotas. E em Pelotas tocaram muito, muito. E músicos gaúchos, eu tive contato com Yamandu agora, alguns anos atrás, que nós fizemos um show juntos. E eu respeito muito ele, é um grande músico. Deixa eu ver se tem mais algum gaúcho. Eu trabalhei, fiz um show com Cleiton e Cledir, um show com MPB4. E eu acho que foram... Assim, Adriana Calcanhoto também, já trabalhei com ela. Fizemos um show e eu fiz arranjo para ela no disco do filme do Vinícius. Ela cantou uma música. E no disco e no filme do Chico também, ela fez uma dupla com a Martinália. Eu fiz arranjo. Os arranjos. Perfeito. Então, o que eu me lembro são esses gaúchos. Eu estive também no festival universitário de, sei lá, 1969, 1970, que eu classifiquei 3 músicas aí em Porto Alegre e fui para aí, participei do festival, aí conheci vários músicos, inclusive o Geraldo Flack. O Flack conheceste. Tu lembra do local que foi essa eliminatória do festival? Não era no Leopoldina, Gigantinho? Não lembro. Não, Gigantinho não. Não, o Gigantinho não tinha ainda. Estava recém-construído. Eu não sei se foi no Teatro da Universidade, que era um festival universitário. Uhum. E eu me lembro que eu fiquei no Grêmio Náutico União. Sim. Perfeito, Grêmio Náutico União. Luiz Cláudio, queria que tu para finalizar, assim, falasse, a gente normalmente não entrevista o Chico, né? Ele dá pouquíssimas entrevistas, mas que tu contasse para nós como ele tá nesse show, assim, como ele, porque a gente sabe que
esse é um momento também muito especial do Brasil, talvez de uma retomada, né? E a gente sabe que o Chico tem sempre foi, eu estudei ele na faculdade, por exemplo, em cadeiras da faculdade, estudamos toda a obra a partir do ponto de vista das letras, né? Das letras com as métricas, etc. E eu queria te perguntar, enfim, queria te perguntar como ele está, né, se sentindo, como ele está, o que ele fala, o que ele diz em relação a esse show, assim, como é que está enfim, a alma dele nesse momento. Eu acho que é um show de esperança, principalmente, né? Porque a gente está vivendo esse momento político muito polarizado, muito violento, na verdade, e acredito que aí seja o show da redenção, depois da eleição que vai ter agora no próximo domingo. Uhum. Então, todos nós ali participamos dessa mobilização contra o Bolsonaro, mais do que a favor do Lula, né? Mas principalmente contra o Bolsonaro. E esse show calhou de ser, nesse momento, muito tenso. Então, acredito que o Chico esteja tenso também, mas estamos todos bastante esperançosos. Uhum. E tem uma coincidência, tu falaste que é um show da Redenção e o Araújo Viana fica localizado no Parque da Redenção. Isso realmente é uma boa coincidência, né, Luiz? Acho que vai ser uma ótima coincidência a gente fazer esse show logo após a eleição. Perfeito. Luiz Cláudio... Acho que vai ser uma festa. Uma festa, sim. Espero que seja. Assim como a letra de Que Tal um Samba, né? Talvez tudo aquilo que é proposto, acho que a gente vai poder cantar em voz alta essa música, né, Luiz Cláudio? Acho que essa música simboliza bem esse momento. Perfeito. Do Chico, inclusive, né? Uhum. Principalmente do Chico. Tu sabe que... Mas todos nós estamos esperançosos, todo mundo. Tu sabe que nós já tivemos um aperitivo, não sei se tu foste no Rio quando ele foi agora, recente, o Jorge Drexler já fez uma prévia, ele cantou essa música com aquele português dele praticamente imbatível, né, porque ele fala português assim como se vivesse no Brasil há anos, e foi maravilhoso, o pessoal curtiu muito quando o Drexler fez aqui nos shows dele, Que Tal um Samba. Não soube, não. Isto. Mas, assim, eu soube da gravação dele, ele... Quer dizer, não sei nem se ele gravou em disco, mas o Chico me mostrou. Perfeito, porque ele... dele pro Que Tal um Samba. Sim, ficou maravilhosa. Luiz Cláudio, eu não quero tomar teu tempo. Muito obrigado. Olha, de coração, eu sou teu fã absoluto. Eu nem falei de outros assuntos por saber também do tempo para a gente focar mais no show, mas eu queria também... eu sabia da Dona Flora também, que quando são datas cheias a gente lembra. Eu perdi meu pai faz 5 anos, então eu também sei assim dessas coisas, mas queria te dizer que eu sou absolutamente fã do teu trabalho. Muito obrigado pela entrevista, Luiz Cláudio. E até semana que vem, né? Até semana, aparece lá no camarim. Vou tentar, tu sabe que depois é muito difícil, mas eu vou tentar. Vou falar com o Luiz Cláudio, o Chico nem precisa falar com ele. Não tem o menor problema, não. O Chico é que é problema, porque acaba o show, ele sai correndo pro hotel. Claro. Ele é muito solicitado, né, Luiz? Perfeito, eu vou pedir para a assessoria. A gente é muito fácil, é só você querer qualquer coisa, você manda me chamar, mas eles liberam a entrada pro camarim, sim, é só você falar que você é meu amigo, tudo bem. Não, eu vou falar para a assessoria. Muito obrigado. E eu tem um nomezinho que puxa pra música, porque sempre quando eu falo meu nome, Luiz Gonzaga, o pessoal diz, mas tu tem alguma coisa pra música, né? Mas eu tentei tocar bateria e cantei, né? Mas era mediano, então parei, preferi ser apreciador e escrever sobre. Sim, você carrega um peso nesse nome. Sim, exato, não dá pra... É que nem a famosa angústia da influência, ou aqueles pintores que iam para
para Firenze, lá para tentar pintar como os grandes renascentistas e não conseguiam, né? Eles ficavam atormentados. Eu acho que é assim, eu não dei certo na música por causa do nome. É um problema também. É um problema. Luiz Cláudio, muito obrigado. Grande abraço, querido. É um prazer falar contigo. Tá bom. Luiz. Boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Podcast Arte Debater tem produção e apresentação de Luiz Gonzaga Lopes e na edição Mariana Neck.